Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Arena do Gol. Estamos aqui com o nosso amigo Hudson Gonçalves, Gilson Souza e eu, Daniel Costa, também que vos falo aqui. E hoje nós vamos falar sobre um grande craque do futebol que está de volta aos gramados, hein? Quem é esse camarada? Fala vocês aí. Nosso baixinho, né? E falando em baixinho, Romário não poderia falar com vocês se eu não falar no estilo bad boy do Romário, quando ele esteve no Vascão. E aí, Inclusive ele formou aquela dupla, né? Romário e Edmundo. Romário e Edmundo, é isso aí. Somos bad boys, isso não tem nada a ver. E falando em Romário, como todos sabem, vamos começar pelo baixinho, quando ele jogava no Vasco, o Vasco da Gama, que agora é um grande clube, mas que o meu Vascão, eu confesso para vocês que eu sou Vascão, mas o nosso Vascão no momento não está bem. Mas vamos voltar para o baixinho. O baixinho começou jogando no Vasco da Gama em 1966, aliás, foi quando o Baixinho nasceu. E ele começou jogando no Vasco em 1985 e o seu primeiro jogo foi Vasco da Gama em Curitiba. 3-0 o jogo, mas não teve gol do Baixinho. E aí? Imagina só, o grande Baixinho que a gente conhece, primeiro jogo e não teve o gol dele. Dá para imaginar isso nos dias de hoje ou não? Não dá para imaginar, até pela história do Romário no clube, né? A ponto de chegar e fazer uma estátua dele no estádio. Já diz tudo do que o Romário representou para essa nação do Vasco. E nesse jogo aí, 3-0, ele pode não ter feito gol nenhum, porque estava estreando. Nervosinho. Tá nervoso. Acertou a pontaria. O que é difícil falar do Baixinho, né? Acertar a pontaria, hein? O primeiro gol do Baixinho foi Nova Venécia do Espírito Santo e Vasco, quando o Vasco fez 6-0 em 1985 também, mas em agosto, e teve gol do Baixinho. E aí falando... 6-0 não tinha como. Tinha que ter o gol dele, né? Pingou na área, sobrou, o Baixinho foi lá e fez, que aí não tem como, né? Falando de alguns títulos, o Baixinho pelo Vasco da Gama conquistou alguns títulos, conseguiu 2 campeonatos carioca, Mercosul, e também teve um campeonato brasileiro pelo Vasco, campeonato brasileiro em 2000, que foi uma grande polêmica. Lembra disso? Nossa. Foi polêmico. Como foi Polêmico, né? Tivemos vários problemas na época, até do campeonato mudar de nome. Enfim, foi uma confusão muito forte, mas o Baixinho estava lá e ele foi campeão pelo Vasco. Clubes que o Baixinho jogou, né? Tivemos diversos clubes, como Olaria, Vasco, categoria de base, né? Na época do Olaria, do Vasco da Gama também, no PSV da Holanda, Barcelona, Flamengo, depois o grande Mengão, aí falamos do Mengão. Falamos do Mengão. Malvadão agora não tá legal, não. O grande Mengão de vocês aí, né? Falamos. Depois ele voltou pro Vasco, ele jogou também no Sou Tricolor de Coração. Um abraço para os nossos amigos tricolores aí que tem pedido. Fala do meu Fluminense lá. Um abraço para vocês aí quando o Baixinho jogou no Fluminense também. Mas quais as polêmicas nós tivemos aí do Baixinho no Vasco? O que vocês lembram aí? Passa aí pra galera. No Vasco? Vasco, Edmundo, tivemos. E engraçado, né? Nós falamos dos bad boys no início, o nosso amigo Hudson começou falando, mas eles eram parceiros, mas tivemos algumas polêmicas, né? Chegou agora, senta na janela. Exatamente. A boba, como é que é? A corte, o rei e o bobo. No Flamengo também teve aquele episódio, né? Que ele começou a briga e o Romário teve que comprar para ele, né? Ele apanhou e o Romário Na verdade, falam de 2 estrelas, né? O Romário e Edmundo são 2 estrelas que ambos jogaram muito nos seus clubes. E, por ironia do destino, o Romário jogou junto com o Edmundo no Flamengo, no Vasco e no Fluminense. Olha só. Não é? Olha só, hein? Então, a parceria já era certa, né? A parceria e a era polêmica. certa. Mas a polêmica, vocês não acham que fazia parte de um jogo de marketing também? Você também, nosso amigo, telespectador. O que você acha disso? Pode comentar aqui embaixo. O que você acha? Até nos dias de hoje, nessas polêmicas que a gente vê entre alguns jogadores, tal, nessa época do Baixinho, com muitos jogadores que nós vimos por aí, será que não faz um pouco parte do marketing também deles, pessoal, do clube? O que vocês acham disso? Então, para mim, tá aí o diferencial do Romário e do Edmundo, né? Os dois, no caso. Não só eles, como também na época, os jogadores da época deles, como o Renato Gaúcho, eles faziam esse trio aí, depois veio o quarteto que veio o Túlio Maravilha, né? Porque na época não tinha esse recurso todo como nós temos hoje, da tecnologia.
Então eles usavam isso, essa rivalidade, um falava na imprensa uma coisa, outro rebatia, para poder fazer realmente esse marketing, chamar a galera para jogar, para apoiar, no caso, né, ficar aquela rivalidade no estádio. Isso daí funcionou muito bem, então já veio a genialidade deles. Né? Exatamente. E ali foi onde deu uma alavancada no Campeonato Carioca, né? Que a disputa ficou bonita. Ficou forte, né? Até para ver, os clubes do Rio queriam ganhar o Campeonato Carioca, né? Já diferente de hoje, que é um pouco mais... Parecia o brasileiro naquele tempo. Mas agora já estão deixando de lado. E vocês veem, o Campeonato Carioca nos anos 90 é um campeonato charmoso, é um campeonato, né, com justo, fazia justo que as pessoas falavam, inclusive em todos os estados do Brasil, falava-se que o Campeonato Carioca era um campeonato charmoso. Depois isso deu uma meia parada, depois voltou quem? Romário, ascensão de novo, Edmundo, né, esses jogadores que nos anos 90 fizeram sucesso e trouxeram essa magia novamente para o Campeonato Carioca, né? E inflamou naquela, assim, em 2004, 2005, 2006 ali, eles trouxeram isso novamente e o Campeonato Carioca tomou, né, se abrilhantou novamente como foi nos tempos passados e eles conseguiram fazer isso. E o Baixinho, ele é mestre, né? O Baixinho é mestre. Pois é, e falando nisso também, nós lembramos aqui naquele dia que nós estávamos comentando essa semana, lembramos também do Romário quando ele jogava no Vasco, que ele foi técnico e jogador. O Baixinho não é mole não, né? Vocês veem, quem lembra disso, olha, foi um fenômeno nesse dia, foi um jogo do Vasco da Gama pela Sul-Americana, não é isso? O Vasco entrou pela Sul-Americana contra o América do México. O Baixinho tinha 41 anos, ele ficou ali como treinador interino do Vasco, claro, né? Logo depois o Vasco contratou um treinador, mas ele nesse momento ele ficou ali treinando, e quando saiu para o intervalo, os repórteres ali perguntando, não sei se vocês lembram, os caras perguntando, e aí Baixinho, vai jogar? Ele, não, calma, mas vai entrar em campo. Aí, calma, vamos ver. A pergunta exata aí era se o treinador ia querer contar com ele ou não, né? É verdade. Porque ele é o jogador e é o treinador. Será que era o momento certo? Do Baixinho? Imagina a situação, técnico e jogador. Será que eu entro? Não entro? Tá na hora? Deixa eu olhar aqui quanto tempo tem de jogo. Não pode ser que ele ia, mas tinha que esperar pela ordem do treinador. A ordem do treinador. O treinador decide, né? E nesse jogo, o Vasco ganhou a partida, mas não se classificou para a próxima etapa devido à quantidade de gols que tinha que vencer ali para seguir adiante no campeonato. Mas tivemos aí mais essa etapa do Baixinho, né, na sua carreira como treinador e jogador de futebol. E tivemos outras polêmicas também no Flamengo, no América, no PSV também. Tem história do Marcelinho Carioca, grande Marcelinho, grande abraço, contando também de história dele com o Romário quando eles jogaram junto lá fora. Mas agora nós vamos falar sobre o Flamengo, Mengão, e foi lá, né? Foi lá também que o Baixinho teve bastante história ali no Flamengo, ganhou 2 campeonatos carioca, alguns campeonatos ele foi quase até o fim, o Flamengo foi campeão, mas ele saiu antes, foi para outro clube, mas ele participou também dessa etapa aí no Flamengo. E como é que foi lá no Flamengo? O que tivemos lá do Baixinho lá? Quem é que não se lembra, né, do grito da nação? O Romário. O que mais que nós tivemos do Baixinho lá no Mengão? Trazendo pra polêmica, né? Teve aquela briga dele com o Cafezinho, né, Gilson? Exatamente, aquela briga ali rendeu pra caramba. Muita gente entrou no meio, né? E logo após também ele foi em público, né, pedir perdão ao filho dele, porque 2 marmanjos brigando, né, de cabeça quente, futebol, e o filho do Cafezinho falou para não fazer mais aquilo que o pai dele. Isso foi bacana da parte do Romário, né? Pediu desculpa, foi bacana. Se ausentou ali dessa situação. Mas esse é o nosso Baixinho, a gente sabe que muitas polêmicas, como nós até comentamos, né, muitas coisas aconteceram, a gente imagina que teve todo um marketing envolvido, principalmente por conta de ser uma era, de não ter a tecnologia que nós temos hoje, de as pessoas poderem ali se autopromover, mas fazia parte do futebol também, né? Não adianta ser um excelente jogador e você também não se mostrar para o público, para aqueles telespectadores que estão ali assistindo, né? Nós tivemos o Baixinho também no Flamengo, uma situação contra o Renato Gaúcho, né? Que eles, muito amigos, foram. E falar em Renato Gaúcho e Baixinho e Edmundo e essas polêmicas, tivemos o futebol também, né? Inclusive parava atrás da Barra, né? Barra e Zona Sul, Ipanema, que o giga. Parava tudo.
muita história dos três ali jogando futebol também na época, que era o início ainda do futebol, né? Já existia, já tínhamos jogadores de praia, como eles mesmos comentavam, né? Já tem os nascidos aqui na praia, mas eles ali como jogadores foram os primeiros, né? Era o chamado rato de praia. Né? Os ratos de praia. Desafiaram a seleção brasileira de futebol de areia. Era o escritório deles, né? O Renato Gaúcho lá junto com o Romário Edmundo, num certo momento ele fala, não, aqui é o escritório, tô no escritório agora. Realmente, eles são gênios, né? Esses caras, dificilmente vai existir um Romário, um Renato Gaúcho, um Edmundo, porque esses caras foram além dos gramados. Eles conseguiam ter uma popularidade, um sucesso até fora dos gramados, como foi, como a gente falou anteriormente, nas areias das praias do Rio de Janeiro. Né? Exatamente. É verdade, né? E além disso tudo, né, essa polêmica que nós estávamos falando, o Romário com o Renato Gaúcho dentro de campo, uma ameaça de um chute ali, mas coisa do futebol, né? Coisa, sim. Não só do marketing, porque dentro de campo... porque dentro de campo também, convenhamos, né? Dentro de campo você entra para vencer, você não entra ali para... Ali a brincadeira fica de lado, ali o marketing fica de lado, ali fica tudo de lado, ali é vitória ou vitória. Que a verdade é que a gente não quer perder nem jogo de botão, né? Foi tudo na amizade, eles estavam bebendo. E depois eles estavam juntos lá, comemorando e tá tudo certo. Mas também finalizando, nós temos o nosso grande América, né? Um time grandiosíssimo, um time de história, que um dia nós vamos falar aqui só sobre o América, sobre a história do América, mas nós tivemos algumas coisas também do América aí com relação ao Romário, né? O pai dele do América, né? Tinha um sonho de ver o filho jogando no América. E em 2009, o Romário vai e é campeão pelo América, é isso mesmo, se você não sabia, sim. Romário campeão carioca da Série B pelo América, ele joga uma partida, alguns minutos, mas jogou uma partida pelo América, não fez gol, mas o América ali foi campeão da Série B. Sim, é uma grande homenagem que ele fez pro pai dele, né? E eu creio que com certeza foi um momento de grande emoção pro Romário, um dos ápices do Romário na carreira dele, com certeza. Emocionalmente falando, e que ficou marcado aí na história do Romário, né? Tem um episódio dele, né, com o filho, que ele se emocionou na hora da entrevista. Né? Sim, mais uma artimanha do nosso baixinho, né? Presidente, jogador, ainda jogando com o filho. Aí... a emoção é pra matar o papai. Ele, assim, tá reestruturando o América, né? Reestruturando o América, porque o América é um clube grande e, por questões financeiras, ficou para trás. Mas agora ele tá reestruturando a América, trouxe o André, o Romário, o filho dele, o Romarinho, né? E outros jogadores além disso. E até agora também já até lançaram a blusa nova, hein? Blusa nova já da América aí na jogada, né? Como não podia ser diferente, né? O nosso baixinho, ele tem muita bagagem no futebol, é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Na minha opinião, e ele tem muito para poder agregar ali no América, né, em termos de experiência, de conhecimento, até não só como jogador, mas nos bastidores ali também, como presidente. Eu acho que o Romário ali, na presidência, o América tem tudo para poder ser um time muito promissor, de uma nova era, assim, vamos dizer, do América, né, um antes e um depois. Exatamente. É verdade, né? Inclusive, o Baixinho, com toda a sua experiência que ele teve, não só jogando em clubes do Brasil, mas jogando fora, no PSV, no Barcelona, na Arábia Saudita, eu tenho certeza que ele vai trazer coisas grandes aí pro América. Claro que com o tempo, não é do dia pra noite, sabemos que futebol tem que ter uma estrutura e devido às condições atuais do América, ele vai fazer essa reestruturação, como o Gilson falou, mas sabemos que o América vai vir aí, de repente, daqui uns anos, já chegando numa Série A do Carioca, evoluindo no Campeonato Brasileiro também, para poder voltar aí a mostrar esse time grande que o América sempre foi. E a gente falou até de emoção, né, da homenagem dele ao pai dele, relacionado ao América, o filho também agora, como presidente, e isso é importante, por quê? Porque o Romário não vai fazer nada profissionalmente. O Romário tem um carinho, um amor muito grande pelo América. Isso tudo também envolve empenho, envolve comprometimento, e o sucesso em meio a todo esse carinho que ele tem pro América também colabora para o sucesso do clube, né? É verdade, é isso aí. Meus amigos, agradecemos a sua audiência. Muito obrigado. Como é que é? Vai clicando aí. Clica aqui, segue aqui o nosso canal no YouTube, né? Se inscreva, ative o sininho.
Também no Instagram, que isso, hein? Agora ficou legal, hein? Instagram, falei. Siga a gente lá no Instagram também, porque você vai poder acompanhar sempre que tiver um vídeo novo, um material novo aí, falando principalmente sobre futebol, mas sobre muito esporte que nós estaremos falando por aí também. Uma coisa também, o Amaral procurou o Romário até hoje, né? Nosso grande amigo e jogador Amaral, hein? Foi o elástico que mais deixou o Amaral desconcertado. Ali começou o curso de quiropraxia. Ali o Baixinho também fez história, né? Mais uma história do Baixinho, né? Isso fez parte da história da carreira dele, né? Esse elástico que ficou famoso, inclusive depois disso, diversos outros foram por aí da elástico, né? E o Baixinho distribuiu isso em campo já ali e parou aonde? Dentro do gol, né? Dentro do gol, como sempre. Só dá pra achar ele dentro do gol. Ali ele é especialista. Valeu, pessoal. Um grande abraço pra vocês e tamo junto. Arena do Gol! Um grande abraço, pessoal.